Análise diária e agora com o regresso de Irineu Teixeira do seu período de férias. Irineu, boa tarde, bem-vindo. Começamos aqui com um apontamento pascal. Exatamente. Boa tarde. É um gosto, Bruna. E é precisamente depois da minha ausência pascal que trago aqui algumas novidades, algumas emoções, alguns sentimentos que fui absorvendo nesse período e que queria agora partilhar com todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela vossa presença. Eu assumo que estas imagens foram feitas por mim, Bruna. Não sei se já foste à minha terra, estás convidada, que serás muito bem recebida. Ao nosso norte, o meu é mais interior do que o teu, é Trás-os-Montes. Estamos a ouvir a Verónica, o canto da Verónica. É uma das tradições, sem dúvida, mais importante do cristianismo. Atrevo-me a dizer mesmo que é o mais importante. Temos o nascimento de Jesus Cristo, que é uma data simbólica, não que tenha nascido exatamente no dia 25 de dezembro, mas era uma festividade que muito conhecida à época. Agora, o período pascal, a Páscoa, a Quaresma, que finalizou no domingo de Páscoa, tem um significado fantástico, muito importante para todos nós. Eu julgo que todos os que têm fé, os que não têm fé, mas nós temos um passado, nós temos uma história. Os portugueses têm tradições. Infelizmente, algumas estão a cair em desuso, muitas delas incentivadas pelo nosso governo e por outras pessoas que não se revêem no nosso passado e no nosso presente, tudo fazem para criar aqui algumas fissuras. Porém, o canto da Verónica irá continuar a ouvir-se fazer, é o que nós estamos a ouvir agora, a Igreja Matriz da minha terra de Valpaços, ficam a saber, mas é uma tradição secular, profundamente emocional, da Semana Santa, e nele, não sei se quem está por dentro ou não, mas quem não esteja vai passar a estar. Uma mulher representa a Santa Verónica, neste caso vamos continuar a ouvir esta voz maravilhosa cantada em latim, mas foi ela que enxugou o rosto de Jesus Cristo no caminho para o Calvário, enxugou o seu suor, o seu sangue, e ela mostra, se tirarmos, mostra depois o pano, que é conhecido pelo Santo Sudário, onde está o rosto, razão pela qual existe o rosto de Jesus Cristo. Eu sei que hoje a análise não é que seja internacional, mas eu acho, mas já lá chego. Já lá vamos. Já lá vamos, inclusivamente neste tema, porque eu depois passei a fronteira e fui à Espanha. Isto para dizer o quê? Trago aspectos positivos, na minha ótica e sensibilidade, claro. E outros menos positivos. E outros menos positivos. Os positivos foi porque carreguei baterias. Carreguei baterias junto do... não é o meu, mas... junto da minha gente, que me transmitiram muita força, muita energia, muita solidariedade, porque eles próprios também, e é uma mensagem que eu envio para todos os que são do interior neste país, carregam uma cruz muito pesada, muito injusta, e que não há olhos nem interesse, até há bastante desinteresse por parte da população portuguesa, que é muito votada ao esquecimento. Portanto, aqui estou eu, a dar voz a toda essa gente que tem que vir de longe. Eu sou um deles, mas participei aqui nas procissões, portanto, revi valores cristãos, valores fundamentais, valores que nos levaram a ser Portugal há quase 9 séculos, continuamos a ser, e não podemos permitir que resvale no esquecimento e na indiferença estes momentos muito importantes. Sim, de facto, não tenho alguns, para ser simpático, alguns reparos, algumas notas para fazer, porque, como sabeis, Trás-os-Montes faz fronteira com a Galiza, e não só, com Leão. A zona de Bragança faz fronteira com Leão e Castilha, não faz com a Galiza, Bragança. Mas alguns reparos, algumas notas... Tem chegado também lá. Primeiro porque, olha, no domingo de Páscoa, porque eu andei de um lado para o outro fronteira, eu sei que todos nós temos umas costelas galegas, suevas, celtas, ali no Trás-os-Montes e Alto Minho. Eu não sei se também devem ter chegado à tua zona, mas agora também não interessa. Mas no domingo de Páscoa vi que nos jornais falava-se de futebol, até da comunidade SIC, tinha uma revista sobre os direitos do LGBT, não havia nada
alusivo à Páscoa. Jornais portugueses, todos, manchetes, nada. Eu fiz o caminho de Santiago, mas filo de forma, digamos, alternativa. Podemos ver fotografias, também fui eu que as tirei, não tem interesse nenhum, pronto, não serei contratado para fotógrafo, mas é o que é. Mas eu queria falar sobretudo destas bandeiras da Palestina. Fiz o caminho de Santiago, mas não aquele que é certificado. Tens que fazer a pé ou de bicicleta, e a pé no mínimo tem que ser 100 km e de bicicleta 200. Fizeste batota. Eu fiz batota. Eu fui de automóvel porque não tinha tempo, mas fiz umas paragens muito interessantes e como sempre na minha vida, converso e ouço as pessoas. Olha, a propósito deste mosteiro, que é um mosteiro... é o mosteiro de Samos, já estava ali identificado, é de um mosteiro fundado no século VI, é para Norte de Ourense, a caminho de Lugo, é muito perto de Lugo, e continua a ser habitado por ordens beneditinos. Eu vou devolver-te a pergunta que me fez o monge que me recebeu, porque é com horas marcadas, não precisas fazer essa cara, mas ele perguntou-me assim, é aquele senhor que está ali, é o monge Lourenço. E ele perguntou-me, apresentei, tive por casualidade, foi privada, não havia mais ninguém, portanto deu para estreitar, para podermos falar mais à vontade. Ele perguntou-me quantos monges é que habitam. É um complexo enorme, lindíssimo. Parte dele não se pode visitar, porque é habitado. E quantos monges é que habitam este complexo gigantesco? O que é que me dirias? Assim um número, e eu já te respondo. 400. Pronto, exato. Eu na altura tinha dito, eu creio que ser de 50, e ele disse-me, porque ele disse se eu acertasse que ele me pagava um café, mas, pois é, são 7 monges que habitam este enorme mosteiro. Eu fiquei surpreso. Claro, fiquei surpreso, ele disse-me, olha à volta, quem é que está interessado em seguir a via religiosa? Os governos não apoiam. A comunidade civil está completamente divorciada. São quase todos idosos. Os miúdos querem ser, ele sabia que era português, querem ser Cristianos Ronaldos. E, de facto, entre outras coisas, eu vou transmitir, porque ele depois perguntou-me o que é que eu fazia. Estivemos a conversar e eu disse, olha, estou aqui agora, ele provavelmente, porque eles não veem televisão, mas ele até mandou-me um recado, eu vou passar a dizer, seu monge. Ele disse, manda um recado para o Sr. Netanyahu, Donald Trump e Putin para deixarem as pessoas em paz. Estou a cumprir, estou aqui a passar essa mensagem, mas sobretudo também recordando, Bruna, e todos os portugueses e espanhóis e um pouco por todo lado, o que é que está a acontecer a todos os lugares sagrados da Península Ibérica, transformados em hotéis. Ele próprio disse, nós somos 7, um tem 97 anos, e o governo espanhol está desejoso que morram mais 2 ou 3, porque se formos só 3 ou 4 não é possível mantermos este espaço. Portanto, depois dividem, vamos para Santiago de Compostela, vamos para outros lugares. Para quê? Para transformar este lugar maravilhoso em mais uma unidade, mais um parador turístico, mais um hotel. É um reparo, nem ia falar sobre este tema, mas eu tenho língua de trapos e é bom falar-se, dar voz a pessoas que estão confinadas ou pessoas no interior, e estas vozes nunca chegam nem às audiências, nem às capitais, nem aos meios de comunicação social. Enquanto eu aqui estiver, há de chegar, não é que eu não fui eleito para porta-voz de ninguém, mas eu ouvi bem o que é que as pessoas me disseram ao longo destes dias, que me fez muito bem. Vocês são o meu combustível, não este que está muito caro, mas o combustível energético. E para dizer, eu mostrei aquela bandeira da Palestina, está exibida não só ali, mas também, uma que aparece, ela está precisamente à frente do 3º lugar mais sagrado do mundo cristão, do mundo católico. Dizendo, está mesmo à frente da Catedral de Santiago de Compostela, exibida sem qualquer tipo de pundonor. Eu recordo que acho que está na hora de haver um pouco mais de decoro e de respeito pelas tradições cristãs e dos portugueses e dos espanhóis. Cada vez mais sinto a nossa sociedade estar um pouco
um pouco sem rumo ao desgoverno, sobretudo porque, e sem qualquer tipo de limitação intelectual, lá está, lá está lá ao fundo, estão a ver aquela bandeirinha? Portanto, as únicas bandeiras que eu vi no percurso dos caminhos de Santiago, está ali, é a bandeira da Palestina. Está exibida em todas as câmaras municipais. Eu deixo uma pergunta a esta gente de Espanha. A bandeira da Espanha está aonde? E as bandeiras cristãs estão aonde? É que eu recordo que a bandeira palestiniana, primeiro, não sei qual é o fundamento, se representa Hamas, representa a morte, representa a ditadura, representa o desprezo pelos direitos das mulheres, o desprezo pelos direitos dos animais e todos os valores democráticos. Nada disso sucede na Palestina. Absolutamente nada disso. Estamos em conflito, Israel está a atacar o Hamas, está a atacar Gaza, muita violência, infelizmente. O tempo está-se a escoar. Sim. Ainda tenho mais uns minutos. Mais 3 minutos para olharmos também para um outro tema, ainda dentro da Páscoa. Sim, é este. Eu vou fazer a junção, porque o governo espanhol permite e incentiva. O governo espanhol, sabemos que é o primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez. Eu não vinha para aqui falar de política nacionais, mas a verdade é que eu fiquei de veras preocupado porque é que em todas as câmaras municipais, no caminho de Santiago de Compostela, no caminho de peregrinação cristã, estão exibidas bandeiras, só duas. Só vês duas em todo o caminho. Da LGBT, como sabemos é a comunidade homossexual, lésbica e transgêneros, e da faixa de Gaza, que são, como nós sabemos, são muçulmanos. Não sei se isto são provocações, é uma falta de desrespeito. Eu com isto não estou a querer atacar nada nem ninguém. Eu só estou a tentar defender os valores, os meus valores pelos quais eu fui educado e cresci, os valores de todos da nossa história e valores de 9 séculos. Há poucos dias, há poucas semanas, o partido que está no governo espanhol, que é uma coligação, que faz uma parceria com a plataforma Sumar, que são várias forças de esquerda lideradas por Yolanda Díaz, estabeleceu ou restabeleceu, expandiu o acesso universal da saúde pública a todos os imigrantes ilegais. Ilegais. Eu sei, Bruno, eu sei que quem nos está a ouvir, são sempre temas muito sensíveis, temas que não querem que se fale, nem que sejam abordados. Mas eu deixo a pergunta, mas isto é algum incentivo ao chamamento de todos ilegais? Portanto, estão oficialmente, são pessoas sem documentos, entraram de forma ilegal, não respeitam as regras e têm acesso livre e gratuito aos serviços nacionais de saúde em Espanha. Isto representa, a minha conclusão está a passar uma mensagem. Venham todos, sem documentos, sem suprir necessidades eventualmente, uma coisa é, precisamos, venham, na paz do Senhor, e é isto que nos diz também a religião cristã. Somos todos irmãos. Agora, aqui Galiza, porque é minha também, particular, porque foi assim que crescemos, sabes que nós em Trás-os-Montes dizemos água do povo é galego, muitas palavras que se usa transfronteiriças são muito semelhantes, e para dizer que na Europa Ocidental, e um estudo que eu estive a ver, os eleitores muçulmanos, como nós sabemos, são cada vez mais, procriam-se numa quantidade que é muitíssimo superior à dos indígenas, dos locais que vivem no continente europeu. Sabemos que eles se reproduzem de uma forma brutal, se calhar com uma determinada intenção, talvez para substituir a população que aqui está ou não e virmos a ser todos muçulmanos. Mais de 85% dos muçulmanos, há muitos estudos, é só ir procurá-los, mais de 85% dos muçulmanos que estão na Europa votam nos partidos da extrema-esquerda ou centro-esquerda. E agora, já perceberam porque é que os partidos da extrema-esquerda defendem grupos terroristas, Hamas, muçulmanos e imigração ilegal? Que é para ver se encontra uma forma de ter eleitores. Caso contrário, não os tem. E vou terminar. Não vi uma bandeira no caminho,
da Ucrânia. Uma da Ucrânia. Uma dos iranianos do Sol e do Leão. Uma dos drusos. Uma dos curdos. Uma de qualquer país onde estejam as pessoas a sofrer. Nem uma.